Eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite. E como eu disse ontem em Jaraguá, um tema recorrente. É recorrente porque é uma das nossas 4 bases, naquilo que nós nos fundamentamos: oração, família, comunhão e evangelização. Mas hoje, e nesse final de semana, eu tenho falado sobre oração. E nessa noite, mais uma vez, eu quero falar com você acerca deste tema. Essa prática é uma prática que não deveria ser entusiasmada, que não deveria ser forçada, mas que deveria ser uma prática voluntária. Mas desde os tempos do Antigo Testamento, nós vemos o próprio Deus animando o seu povo a orar. A oração, ela é um vínculo, uma ligação muito forte e inquebrável entre a igreja, o povo de Deus, e o seu próprio Deus. É uma ligação, é uma linha direta, que não há interrupções nesta linha. É a terra lançando para o céu sua necessidade e o céu respondendo à terra segundo suas prioridades. Oração deveria ser algo gostoso, habitual, voluntário, a ser feito e praticado por nós diariamente. Mas o próprio Deus nos chama, Ele nos encoraja a orar. Jeremias, um dos textos mais falados acerca de oração, no capítulo 33, no versículo 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, as quais não sabeis. Livro do profeta Isaías. O profeta Isaías também, pela inspiração do Senhor, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vem Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 7, e ele diz: pedi, buscai, batei. E automaticamente no versículo ele diz: quem pede, recebe, quem busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. O próprio Deus recomenda e nos atrai, nos anima sobre a prática da oração. Nós devemos orar sempre e sempre, e eu vou continuar dizendo isso durante essa palavra, mas não deveria ser algo motivado por outros, não deveria ser algo forçado, não deveríamos estar aqui e esperar que alguém nos convide ou nos direcione, nos dirija à oração, mas deveria ser como fome e sede. Estamos sentados aqui, viemos para o culto, mas se temos sede, nós nos dirigimos até o local onde há água para nos saciar, e a oração aqui deveria, não só aqui, mas estou dizendo nesse momento especial de culto que estamos, não deveria ser diferente. Deveríamos estar aplicados à oração aqui também, neste lugar, sempre e sempre. Por que é que nós precisamos orar, pastor? Por que é que a Bíblia fala tanto acerca da oração e mostra tanto a sua necessidade? Primeiro motivo que quero te dizer, como uma responsabilidade para a nossa geração, orar. Poderia te dar aqui vários motivos, infinitos até, motivos para que você orasse, mas um tem um peso grande. Um dos motivos pelos quais nós precisamos ter uma vida de oração é porque nós nos intitulamos cristãos. Nós mesmos falamos acerca de nós: sou um cristão. E o fato de dizermos isso é algo que nos responsabiliza e nos obriga a levar uma vida de oração, porque a palavra cristão quer dizer um pequeno Cristo ou uma cópia de Cristo. Vou repetir: cristão quer dizer uma cópia de Cristo. E quando você diz eu sou cristão, você está dizendo eu sou uma cópia de Jesus. Mas se você diz eu sou uma cópia de Jesus e não ora, você é uma cópia pirata. E sabe aquelas cópias tão fajutas, tão mal feitas, que ao olhar de longe você percebe que ela é uma cópia, e uma cópia muito mal feita. Se você se diz cristão, mas não tem uma vida de oração, você é uma cópia pirata, porque Jesus tinha uma vida de oração.
Os evangelhos relatam que Jesus orava independente das circunstâncias, ultra circunstancialmente, Jesus estava orando. O evangelho de Lucas diz que Jesus orava sozinho. O evangelho de Lucas diz que Jesus orava com os discípulos. Diz os evangelhos, e o evangelho de Marcos, que Jesus subia ao monte para orar, ele orava no monte. O evangelho de Lucas diz que Jesus passava a noite toda em oração. A palavra do Senhor nos diz que no último dia de vida de Jesus, só no último dia de vida de Jesus, ele orou em 3 lugares diferentes. Primeiro, ele ora no cenáculo, João 17, a oração sacerdotal. Jesus está fazendo a sua oração intercessória, ele ora no cenáculo. Ao terminar a celebração ali da Páscoa, a instituição da Santa Ceia. Ao sair dali, ele vai para o Getsemane, para o jardim, e ali ele ora mais uma vez e diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira, logo ao meio-dia, Jesus está no Calvário, está preso, machucado, dolorido, mas ele ainda ora, e a palavra do Senhor diz que a última oração de Jesus é: perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus era alguém que orava. Jesus era alguém que tinha uma vida de vitória, porque ele vivia uma vida de oração. Então, se nós dizemos eu sou um cristão, é preciso que você mostre isso através da oração. Os homens que precedem a história atual da igreja eram homens de oração. Martinho Lutero, por exemplo, o grande reformador alemão, ele disse uma frase assim: se eu não orar um dia, Deus vai perceber. Se eu não orar 2 dias, o diabo vai perceber. E se eu não orar 3 dias, todos vão perceber. Martinho Lutero dizia com isso que a oração, ela provoca em nós características e molda em nós o caráter de Cristo, e isso pode ser visto pelos outros também. Houve um homem de Deus que orou, que levou uma vida tão séria de oração, ele levava a oração tão a sério, que o seu coração sofreu uma mutação biológica. Ele mudou a sua posição enquanto ele orava. A oração é o maior trunfo da igreja. A oração é a maior arma que a igreja tem. Eu quero começar a ver alguns textos com você aqui nessa noite para a gente analisar. Pegue sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, ou se não, nós vamos projetar aqui. Eu quero ler um versículo com você. Primeira carta de João, 1 João, capítulo 5, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pai, esta é a tua palavra, e eu te peço nessa noite que o Senhor venha nos falar acerca, Senhor, de sua vontade, trazer ao nosso coração a sua instrução. Leva-nos, Senhor, para um patamar de entendimento no nosso relacionamento contigo, ó Pai, mais profundo. Eu te peço, e é o que eu espero nessa noite, e encarecidamente, Senhor, fala conosco no nome de Jesus. João diz, essa é uma confiança, a confiança que nós temos no Senhor, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Há uma prerrogativa para que o Senhor nos ouça. Atente a isso. Há uma prerrogativa para que o Senhor nos ouça, uma condição. Há uma condição para que ele nos ouça. Qual é essa condição? É que o que pedimos a ele esteja de acordo com a sua... Tem alguém acordadinho ainda comigo?
de acordo com a sua vontade. No Evangelho de João, no capítulo 15, quando Jesus utiliza ali a videira como exemplo, nós falamos isso aqui há 2 semanas atrás. Ele diz assim: se vós estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiseres, e vos será concedido. Mas ele diz: vocês precisam estar em mim, e as minhas palavras precisam estar em vocês. Então João está dizendo, essa é a nossa confiança. O que pedimos ao Senhor, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Diga comigo, Ele nos ouve. Não, eu quero ouvir a sua voz, mesmo que essa máscara está impedindo um pouco. Não fica disfarçado, caladinho não. Diga, Ele nos ouve. Então, nessa noite, irmão, é acerca disso que eu quero conversar com você. É acerca disso que eu quero tratar contigo aqui. Porque a oração, ela não pode ser unilateral. Afinal de contas, todos nós entendemos e sabemos que a oração é uma conversa, é um diálogo, é bilateralidade. Um fala de lá e outro fala de cá. Mas você já percebeu que na maioria das nossas orações, elas são resumidas no ato de que nós falamos e Deus escuta e pronto. A gente vai diante de Deus, às vezes até temos a coragem de nos ajoelhar um pouquinho, tirar um tempo mais e abrimos a mala e começamos a despejar, né? Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, faz, Senhor, move, Senhor, age, Senhor, abre, Senhor, cura, Senhor, faz, amém. Vira as costas e sai da oração. Isso é uma conversa? Isso é uma conversa? Então não é uma oração. Porque a oração é eficaz. Eu falo, tenho todo o direito. E eu já disse, o Senhor me encoraja a fazê-lo. Mas eu preciso ter um tempinho a mais na minha oração, para esperar que Ele também fale. Porque o que a palavra do Senhor diz esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. E Ele nos responde. Só porque Ele responde de variadas formas. E eu nessa noite selecionei 3 formas pelas quais Deus responde às orações que fazemos a Ele. 3. A primeira é: Ele responde imediatamente. Esse é o nosso sonho, sim ou não, irmãos? O nosso sonho é que o Senhor responda nossas orações imediatamente. E Deus responde orações imediatamente. Vamos ver o que diz 2 Reis capítulo 20, olha. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Olha o perigo de morte, ele adoeceu mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou, olhe, e orou ao Senhor dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos, de acordo com a vontade do Senhor. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. O profeta chega para o rei. Irmãos, que situação difícil esta de Ezequias. Provavelmente foi uma grande provação que ele passou nesse quadro da sua história. Por quê? Primeiro adoece, ele está adoecido, muito doente, ao ponto de correr risco de morrer. E ao mesmo tempo, a Assíria ameaça invadir Judá. O rei está doente, está abalado, está enfraquecido,
está limitado, as suas condições estão limitadas, e o inimigo está próximo, está batendo a porta, ruge grande ameaça. Ah, meus irmãos, muitas vezes nas nossas vidas, os problemas podem vir aos pares. Em muitas circunstâncias da nossa vida, da nossa história, o problema não vem de um por um, para a gente tirando cada um de uma vez da frente. Várias e várias vezes no decorrer da nossa história, isso pode acontecer. Mas eu quero te dizer que mesmo que os problemas venham aos pares, forte o suficiente é o Senhor para resolvê-los todos. Meu irmão, então aquele rei, já passando a ameaça do inimigo, chega o profeta na sua casa. O profeta dificilmente ele vem até nós com a palavra branda, uma palavra mansa, uma palavra doce. Já vimos aqui como é o ministério profético. O ministério profético é representado por esse dedo. E você sabe que esse é o dedo que a gente mais tem raiva dele, quando ele está apontado na gente, sim ou não? Porque é o dedo da acusação, é o dedo do apontamento mesmo. E esse dedo representa o profeta. E agora chega o profeta Isaías na casa de Ezequias. Ezequias foi um homem que desfez toda a bagunça que o seu pai havia feito. O seu pai havia feito uma bagunça na nação, tinha desrespeitado o Senhor. A palavra do Senhor diz acerca desses homens que fazia tudo que era mal aos olhos do Senhor. Agora Ezequias assume o trono e ele começa a desfazer o que seu pai fez e reorganizar. Ezequias tirou a idolatria do meio do povo. Ezequias começou a destruir poste ídolo por poste ídolo. Ele fez uma caçada a Baal. Ele destruiu Neustã, a serpente de bronze que Moisés havia erguido no deserto. Ele acabou com os bosques, com os altos. Ele restituiu o culto ao único Deus, o Senhor. Ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. E ele agora está passando um grande problema. Chega o profeta, até que enfim, uma voz de Deus para mim. Chega o profeta e diz: assim diz o Senhor, não vai sarar, vai morrer. Então tá. Fazer o quê? Ele é soberano, ele é o Senhor. Além de tudo, mais isso. E ele vira o rosto para a parede, no seu leito, e chora copiosamente, mas não deixa de orar. Tem gente que quanto mais o problema vem, menos ele ora, mais ele revolta, mais ele conversa o que não precisa conversar. Ezequias estava apontado de que não ia sarar, tinha chegado o seu fim. Ele vira para a parede e diz: ó Senhor meu Deus, Senhor, olhe para o que eu tenho feito. Tudo que eu fiz foi para te agradar, tudo que eu fiz foi de acordo com a sua vontade. Eu tenho lutado para te agradar, Senhor. E chorou. O profeta, a Bíblia diz, o texto que lemos, o profeta estava saindo do pátio. Dei meu recado, lavei minhas mãos, lá vou eu. Antes de chegar na porta, você diz: volta para trás. Fala para ele que não vai morrer. Eu ouvi a sua oração. Vou te sarar. Daqui 3 dias tu está totalmente sarado. Pode ir no templo se apresentar, falar que você está sadinho da sua doença. Tem momentos que Deus responde rapidamente. Tem oração que a gente faz, olha, Ezequias mal tinha fechado a boca e o Senhor já lhe atende. Meus irmãos, tem situações que Deus responde tão rápido que às vezes a gente até duvida. Nesse caso foi assim, eu não tenho tempo hoje, mas se você continuar a leitura aí no capítulo 20, versículo 11, versículo 8 até o 11, você vai ver que quando o profeta fala isso para Ezequias, ele diz: eu não acredito não, acabou de falar que eu vou morrer, agora fala que eu não vou morrer, tu está querendo apenas me consolar. Que prova tenho de que o Senhor realmente vai me curar? O profeta falou assim, 2 coisas. Tem o relógio de sol que foi feito pelo rei anterior aí, o relógio, a sombra vai andando, né? Quem já viu o relógio de sol? Quem já presenciou um relógio de sol?
Então, a sombra vai demarcando certinho a hora ali, o movimento solar. Então o profeta diz, ele pode adiantar a sombra ou atrasar a sombra. O rei falou, não, adiantar é mais fácil de acontecer. Agora, se ele atrasar tantos graus, eu vou acreditar nisso. O profeta diz, pois assim então será feito. E a sombra que já estava lá adiante, o que o Senhor faz? Ele pega o sol e fala, volta aqui um pouquinho, volta aqui um pouquinho, aí, tá bom aí. Tem momentos da sua vida que o Senhor vai agir tão rapidamente por você que você diz, eu não acredito. Parafraseando, né, irmão? Porque eu sei que você acredita. Eu nem acredito. Acredito. Lembra quando Jesus ia chegando em Jericó? Aquele alvoroço todo, o cego sentado na beira do caminho, o filho de Timeu, Bartimeu, sentado ali. Fica sabendo que é Jesus que vai passando, já ouviram a sua fama, sabe o que ele pode fazer, começa desesperadamente a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta é a oração do Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém diz, cala, que ele não vai te ouvir, Jesus já havia passado, para, ele não vai te escutar. E ele ainda grita mais alto, Jesus, para, volta até o homem que está orando ainda, e diz, o que é que tu queres que eu te faça? Ele diz, Senhor, eu quero ver. E Jesus responde imediatamente e diz, então vê. E a Bíblia diz, e ele viu. Diga glória a Deus. Deus pode responder imediatamente algumas orações. Mas meu irmão, existe um outro modo que Deus responde. Ele também pode responder tarde, a nossa perspectiva, não a dele. Porque Deus não se atrasa, Deus não tarda, Deus não é bloqueado ou delimitado. Sob nossa perspectiva, nosso achismo, a gente pode até passar uma circunstância e achar que Deus está demorando, Deus está tardando demais para responder. Um exemplo que temos é a oração que o profeta Daniel aplicou-se a fazer quando ele estava desesperado. No capítulo 9 do profeta Daniel, ele não aguentava mais ver a opressão daquele povo ali na Babilônia. Já está chegando aos 70 anos de cativeiro e a história não muda, tudo vai acabando, tudo vai passando. Já está na hora dos 70 anos que o Senhor havia falado para o profeta Jeremias. Ele começa a ler os escritos de Jeremias e diz, está precisando mudar isso aqui. E eu sei, a forma de mudar é nós começarmos a clamar, começar a orar para o Senhor, pedir perdão. Vou pedir por mim, pela minha nação, até pelos meus antepassados. Eu vou começar a orar e pedir que o Senhor mude a nossa história. Vamos ler o que aconteceu. Daniel capítulo 10, a partir do 10. Ele está orando. E preste atenção que neste texto você vai entender quanto tempo ele está orando. Eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas, olhe, são ouvidas as tuas palavras. Irmão, capta isso aqui. Olha o que o anjo enviado do Senhor está dizendo. Desde o primeiro dia, as tuas palavras são ouvidas. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. No capítulo 9, Daniel começa a orar. 1 dia, 2 dias, 3 dias. A narrativa do capítulo 9, depois você confira em casa. Diz que Daniel foi para o chão. Daniel estava jogado pela visão que ele havia recebido anteriormente, e ali no chão, totalmente entregue àquela atmosfera espiritual, uma mão lhe tocou e começou a falar com ele, chamando-o pelo nome.
E aquele mensageiro diz que Daniel diz que quando o mensageiro tocou, ele firmou sobre os joelhos e a palma das mãos a situação que Daniel se encontrava. O que ele aguentou foi firmar os joelhos e a palma da mão. Essa era a situação que Daniel estava ali. E o anjo diz: levanta. E ele diz que juntou toda a força e levantou tremendo, porque há 21 dias ele está falando com o Senhor, e o Senhor não atende de imediato, o Senhor não atende no segundo dia, o Senhor não atende na primeira semana, 10 dias o Senhor não atende, 15 dias não atende, 20 dias não atende, 21 dias chega a resposta do Senhor para Daniel. Meus irmãos e minhas irmãs, em algumas situações, aliás, Deus pode não responder de imediato. E Davi viveu isso muito. Olha o que diz o Salmo 10, versículo 1, Salmo de Davi. Olha o que é que Davi fala: por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos da angústia? Parecia para Davi que o Senhor não estava se importando, que o Senhor estava a uma distância tão considerável que era impossível de o Senhor o atender. Meus irmãos, mesmo da demora, não é inteligente da nossa parte deixar de crer ou deixar de orar e querer agir por conta própria. A palavra do Senhor diz: Lebassuri calamai, que o Senhor é aquele que nem pisca. Ele não tosqueneja, ele não pisca. Ele está mais atento ao que você está passando do que você imagina. Ele está mais presente do que você mesmo, porque a palavra diz que enquanto nós dormimos, o Senhor está do lado, zelando e velando por nós. Ele está por dentro da situação, Ele está por dentro da circunstância, Ele está. E você, meu irmão, continua crendo e orando, porque no tempo certo o Senhor agirá. Mas eu vou dizer, no tempo certo. E quem determina isso é Ele. Quem sabe disso é Ele. Ele é o Criador do tempo. Ele é que sabe, meus irmãos. A palavra diz que dos 3 principais e grandes atributos de Deus, um é a onisciência, ou seja, saber de tudo. Quando Deus tem a onisciência, Ele tem também a presciência, ou seja, Ele sabe antecipadamente. E às vezes, a demora em atender às nossas orações não é desprezo dEle, não é descuidado dEle, não é abandono dEle, mas Ele está movendo tudo para que no tempo certo ocorra como você mais necessita e que você mais precisa. O profeta Isaías, no capítulo 64, o versículo 4, ele diz assim: porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Está esperando o Senhor, irmão? Está esperando o Senhor, irmã? Não tem outro Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Pode parecer que está tardando, pode parecer que está demorando, mas Ele nos ouve e nos responde. Então, quando Ele nos ouve, Deus pode responder imediatamente, Deus pode responder tardiamente. E eu quero terminar aqui com um outro modo como Deus pode responder. Ele pode responder com não. Uma das lições que eu mais tenho ensinado para essa igreja é que não também é resposta. A maioria das minhas respostas na minha casa é não. Posso dizer que a maioria esmagadora, mas isso não quer dizer que eu seja ruim, ou que o que eu estou fazendo é uma maldade. Não, faço por preservação, por amor. Por isso tenho que ter rigidez para dizer não. E teve um grande homem de Deus,
admirados por muitos de nós. Sua história inspira missionários até hoje. E não houve um homem que conseguiu, com sábias palavras e bom discurso de entendimento, isolar o judaísmo e introduzir o cristianismo como Paulo. E Paulo passou por uma experiência como essa. Vamos ver como ele conta isso, escrevendo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios 12, a partir do 2, é um texto longo, mas preste atenção. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Olha aqui para mim, antes de continuarmos. Terceiro céu. 3 céus, diz o apóstolo Paulo. Que céus são esses? Fácil de percebermos. O primeiro céu é o céu atmosférico. Esse é azul, que forma essa estufa na terra, que é o que proporciona a vida desenvolver aqui. O primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu é o céu cósmico. O céu cósmico, onde estão aí os planetas, os astros, as estrelas, todo esse corpo celestial aí. E um terceiro céu, chamado casa de Deus. E Paulo diz: eu fui lá, nessa residência de Deus. E ele diz: eu não sei se vivo ou morto, se no corpo ou fora dele, eu não sei sob que circunstância. Continua. E sei que o tal homem, a princípio Paulo tenta tirar ele do discurso, coloca na terceira pessoa, mas vocês vão perceber que depois ele se entrega, ele diz que era ele mesmo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eu quero parar aqui mais uma vez, volta João, 4, quero parar aqui mais uma vez. Eu sei que está sendo transmitido, que está sendo gravado para postar depois, mas eu tenho uma grande dificuldade com essas pessoas que de repente dizem: eu tive uma revelação do céu, eu tive lá dentro, eu vi isso, aquilo, e chama uma plateia para contar. E Paulo diz: tive lá no paraíso, ouviu palavras que ao homem não é lícito falar. Paulo teve dificuldade em poder contar o que viu. Eu quero deixar só esse ponto de raciocínio para você se precaver, guardar sua mente e o seu coração. Continua. De alguém que assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse, Paulo agora se incluiu, né? Para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. O apóstolo Paulo descreve o espinho na carne como um mensageiro de Satanás. Era assim que ele sentia algo em seu corpo, não era algo espiritual. Ele diz na carne, em seu corpo físico, material. Ele sofria algo que ele conseguia ver como um mensageiro de Satanás, porque em certo sentido é representado na tentativa de Satanás de atrapalhar o serviço de Paulo para o Senhor.
diariamente, todos os dias, aquilo que ele sofria na carne, aquele espinho, era uma tentativa de atrapalhá-lo no seu trabalho, no seu serviço, no seu labor, em trabalhar a serviço do Senhor. E a palavra diz, Paulo suplica 3 vezes. A oração de Paulo é respondida. Sim ou não? A oração de Paulo é respondida, mas a resposta não veio como ele desejava, como ele esperava. O Senhor respondeu Paulo, mas respondeu com não. Em outras palavras, o Senhor diz assim: não removerei o espinho, mas farei algo melhor. Darei graça para você suportá-lo. Diga glória a Deus. O Senhor está dizendo: Paulo, eu não vou remover esse espinho, mas eu vou te dar capacidade de suportar esse espinho. Porque pode ser, Paulo, que se esse espinho for removido, seja a sua condenação à morte. Meu irmão, eu já te disse e vou dizer mais uma vez, Deus vê lá adiante. E tem coisa que a gente vai pedir achando que está pedindo bem, e o Senhor vai falar, nem pensar, porque eu posso estar colocando a sua vida em risco. Quantos de vocês já viram relatos, por exemplo, de alguém que foi baleado, e o projétil se instalou em um lugar do corpo, que os médicos levam para mesa, fazem os exames, tiram as imagens, e eles então chegam à conclusão de que haverá menos prejuízo deixando aquela bala ali do que retirá-la. Quantos já viram esse tipo de relato? Quantos já ouviram acerca disso? A bala ficar ali é menos prejudicial do que tentar removê-la. O Senhor está dizendo, Paulo, enquanto você é abalado todos os dias nesse espinho aí, você permanece necessitando de mim, você permanece dependendo de mim. Enquanto você estiver nessa circunstância, Paulo, eu sei que você nunca vai se afastar da minha presença. Se seu desejo, Paulo, é pregar com o meu poder e a minha força, então convém que você permaneça nessa posição de fraqueza e de dependência. Ao olhar que o Senhor tinha sobre Paulo, eu estou falando para alguém aqui nessa noite. O olhar que o Senhor tinha acerca da situação de Paulo, que era melhor ele permanecer naquela posição de fraqueza, pode ser também o olhar que o Senhor está tendo acerca da sua necessidade e da sua posição. Meus irmãos, essa foi a resposta de Deus a uma oração feita de modo insistente. Paulo diz 3 vezes, e a resposta que o Senhor dá a Paulo, ela continua sendo a resposta do Senhor ao seu povo sofredor espalhado sobre a face da terra. Eu concluo dizendo para você, mesmo que a resposta do Senhor a algumas petições suas seja um não, isso não indica que Ele não goste de você, que Ele não te ame, que Ele não tem um projeto na sua vida, que Ele não tem um plano para você, que Ele não se compadeça da sua dor. Muito pelo contrário, isso significa que Ele te ama ao ponto de não querer você se perder por causa de uma benção. E aí, meu irmão, quero te dizer, a companhia do Filho de Deus e a garantia de força e graça capacitante. Olemisso e canta labás. A promessa da companhia do Filho de Deus e a promessa da graça e de força capacitante para os momentos de luta são melhores do que a remoção das tribulações e dos sofrimentos. Paulo disse, eu não vou me abalar por isso, eu vou me gloriar na fraqueza. Volta o texto para mim, João, por favor. Pode voltar a partir do 5.
de alguém, assim me gloriarei eu. Mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Sou forte por quê? Porque enquanto eu continuo na posição de fraqueza e dependência, tenho sobre mim o revestimento do poder do alto. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor explica isso para Paulo, que ele ia fortalecê-lo, ele ia dar a condição dele superar aquela situação. Paulo entende de imediato, porque o Senhor explicou para ele a sabedoria do seu modo de agir. E Paulo, com as suas próprias palavras, ele afirma dizendo: não gostaria que as coisas fossem diferentes. Em que momento de nossas vidas nós temos maturidade espiritual suficiente para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, são tantas fraquezas, são tantas as injúrias, são tantas as necessidades, são tantas as perseguições, são tantas as angústias por amor do Senhor, mas eu não gostaria de viver uma vida diferente dessa que tenho vivido, porque quando estou atravessando esses momentos de tanta adversidade, eu posso sentir o teu cuidado e a sua companhia como nunca. Deus pode responder nossas orações, se estiver de acordo com a sua vontade, imediatamente. Pode responder sob nossa perspectiva e nossa visão tardiamente. E Ele pode responder para nós diversas vezes e dizer não. E nós continuaremos, conforme Jesus ensinou, no seu modelo de oração chamada de Pai Nosso, a levantar nossas mãos para o céu e dizer: seja feita a sua vontade. Você tem coragem para isso? Você tem coragem para isso? Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluia. Eu creio no poder da oração. Você crê? Você crê? Crê mesmo? Eu creio no poder da oração. Creio no que ela pode fazer.